Boa tarde a todos. Daremos início ao seminário online sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários. O seminário será ministrado pela doutora Viviane Carvalho, advogada especializada em Previdência Social. O nosso chat vai estar aberto e a gente pede aos participantes que se identifiquem, colocando seu nome, e-mail, cidade e estado de onde estão assistindo a gente. Ao final, a gente vai esclarecer as dúvidas e questionamentos que porventura possam surgir no meio do seminário. Tá? Eu passo a palavra para a doutora Viviane, tá? Que vai dar início à apresentação. Doutora Viviane, com a senhora. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui trabalhando junto com o pessoal do IBASMA, né? Essa turma aí tão interessada, né? E tentando colaborar com vocês aqui em relação às regras de concessão de benefícios, né? O nosso plano de benefício, a nossa reforma da Previdência. Eu vou começar colocando aqui a nossa apresentação, né? Para a gente começar a trabalhar o nosso conteúdo. Minutinho aí, que nós somos todos iniciantes aqui na plataforma. Tá aparecendo aí, Cássio? Ainda não. Não? Vamos lá, vamos tentar de novo. Janela, né? Isso. Compartilhar. Foi? Agora foi. Tá perfeito. Vou colocar aqui no nosso... Tá bom. Eu boto tela cheia aqui, Cássio, ou deixo assim mesmo? Pode clicar em modo de apresentação. Assim, né? Isso. Fica melhor, né? Para vocês verem. Fica. Na outra plataforma a gente vê a carinha de vocês, aqui eu não estou vendo. Não, é porque eu inibi, aí é para você ficar à vontade, tá bom? Tá bom, então vamos começar. Bom, a ideia nesse seminário é a gente trabalhar muito rapidamente, né? O nosso tempo é curto. Nós já conversamos em várias ocasiões sobre a emenda constitucional 103 e o reflexo nos RPPS. Nós que eu estou dizendo, né? Os profissionais da área com o pessoal aí do IBASMA, né? Um pessoal que está sempre fazendo curso, sempre se aprimorando, e nós estamos aí com o nosso vacácio legis, que a gente chama, né? Com o nosso período de preparação já se esgotando, e com isso trabalhando na reforma previdenciária do município de Araruama. Então, esse seminário também, né, embora faça parte aí de uma série de requisitos, né, para a certificação aí do RPPS municipal, também é importante para que a gente reforce, né, toda essa ideia que a emenda constitucional 103 trouxe e fundamente, né, com uma base sólida e firme, a nossa reforma da Previdência Municipal, né, a nova Previdência aí do município de Araruama. Né? Essa emenda constitucional 103, ela veio bem diferente, né, das outras emendas constitucionais. Geralmente, quando nós trabalhávamos, quando surgia no campo jurídico constitucional, né, quando era publicada uma emenda constitucional, nós tínhamos a implantação imediata de todas as regras que a emenda trazia. Né? Não só das regras de gestão, né, ligadas mais à gestão do regime próprio de previdência, mas também ao plano de benefícios, ou seja, as regras de elegibilidade, para que a gente faça, para que o servidor tenha acesso
as aposentadorias, as modalidades de aposentadoria e, respectivamente, a pensão, elas sempre foram em todas as emendas constitucionais de aplicação imediata. Então, estávamos, assim, acostumados, né? Saiu a publicação de uma emenda constitucional, a gente trabalhava aquele texto, fazia leitura e já logo começava a conceder benefício de acordo com as regras que advinham dessa emenda constitucional. A emenda constitucional 103, né, que é a reforma da Previdência dos servidores lá da União, né, ela serviu lá para o pessoal da União, ela vem com essa diferença, né? Ela tem aí parâmetros diferentes, algumas normas de implantação imediata e outras normas cujo legislador constitucional deu aí, né, deixou de competência para que o chefe do Poder Executivo Municipal possa fazer as suas escolhas, obviamente aí baseado em determinados parâmetros. Cássio está aí? Fechar o microfonezinho aí. Tô. É só fechar o microfonezinho um pouquinho que eu estou escutando eu mesma na gravação, falando. Peraí que eu não estou te ouvindo, só um minutinho. Tá. Porque eu estou escutando eu mesma falando na gravação. Foi? Tá fechado. Ah, tá. Tá me escutando, você? Sim, tô escutando, tá tudo bem. Tá? Então tá bom. Então voltamos lá. Eu estou escutando ainda, Cássia, minha voz. Tá bom, já vou ver aqui, só um minutinho. Tá. Deve ter solucionado aí. Tá, acho que sim. E vocês estão me escutando? Tá tudo bem. Então tá bom. Então vamos voltar lá onde a gente parou. É só porque eu estava escutando, parece que é a gravação, né? Tá. Quando a gente troca de plataforma é assim mesmo, né? Até a gente se acostumar, é difícil mesmo. Mas aí acho que agora já está tudo certinho. Então, do jeito nós falávamos, né, sobre as diferenças dessa emenda constitucional 103, que pegou aí de imediato o pessoal lá, os servidores públicos lá no âmbito da União, tá? Então, assim, ela trouxe esses parâmetros diferentes. Algumas normas de aplicação imediata e outras normas ali que compete ao chefe do Poder Executivo Municipal trabalhar, né, a legislação e publicar a legislação. E o mais importante, né, de tudo isso é o quê? A questão das regras de elegibilidade. De implantação imediata, né, ela trouxe uma série de questões, né, que nós vamos ver rapidamente, porque o que nos interessa é mais mesmo trabalhar as regras de concessão de benefício. Então, a norma constitucional, a emenda constitucional, trouxe a vedação de criação de novos RPPS, ou seja, quem já tem RPPS municipal, né, continua fazendo a sua gestão de acordo com os parâmetros e normas constitucionais e a legislação infraconstitucional, mas a partir da publicação, 13 de novembro de 2019, não pode se criar mais em âmbito nacional regime próprio de previdência social. O município que ainda não tinha criado, né, não tem mais essa condição. Qualquer criação, a partir dali, estaria aí eivado do vício da inconstitucionalidade. Vedado pagar benefícios não previdenciários,
Aí a gente vê lá, ó, é vedado o pagamento pelo RPPS municipal, de afastamento por incapacidade para o trabalho, salário maternidade, auxílio reclusão, com recursos do RPPS. O que acontece? Essa vedação ela vem sendo trabalhada já há um tempo, desde lá da emenda constitucional 20, quando a maioria dos regimes próprios de previdência tinha uma área muito extensa de saúde. Né? Alguns RPPS ainda têm, eu acho que o próprio IBASMA ainda tem, mas aí foi feita uma separação de contabilidades, enfim. Né? Mas antes da emenda constitucional 20, o RPPS era muito mais conhecido como assistencialista, né, na área assistencial, em relação à área de saúde, e também à área de saúde, do que propriamente a concessão de aposentadorias e pensões. Então, a legislação constitucional e infraconstitucional, ela vem o quê? Ela vem trabalhando cada vez mais, né, e nessa emenda constitucional chegou aí ao seu ápice, aonde a ideia é sempre restringir que o RPPS conceda somente aposentadorias e pensões, que é o objetivo dele. Essa emenda constitucional, com isso, traz o quê? Traz meio que a colocação, né, de que esses outros benefícios eles são lá de natureza jurídica e estatutária. Então, não teria a ver, né, com o rol de benefícios do regime próprio de previdência social. Já é tão difícil manter, né, dentro de equilíbrio financeiro e atuarial, os RPPS concedendo só aposentadorias e pensões, então o legislador constitucional e infraconstitucional trabalhou com essa ideia de vir ao longo do tempo fazendo essas vedações, e hoje todos os RPPS, né, de acordo com os seus critérios de contabilidade, vão trabalhar ali a concessão do benefício de aposentadorias e pensões. A Previdência Complementar, que está todo mundo correndo, né, porque a Previdência Complementar, sim, para ela é exigida aí esses 2 anos a partir da publicação da emenda constitucional 103, então o prazo está acabando e o pessoal está aí criando as suas previdências complementares, né? Publicando, mandando o chefe do Poder Executivo, os municípios estão se movimentando nesse sentido, de mandar os projetos de lei para a implementação aí da Previdência Complementar dos servidores. Né? Aí a gente vê a obrigatoriedade de instituição, no prazo máximo de 2 anos contados da publicação da emenda constitucional 103, de Previdência Complementar para os seus servidores, né? Entre parênteses, para os novos servidores. Né? Que nós sabemos que o teto do INSS, né, o teto do Regime Geral de Previdência, ele só vale, né, no âmbito municipal a partir do implemento da Previdência Complementar, obrigatoriamente para os novos servidores, ou seja, para os concursados após a data da publicação, e facultativamente para os servidores que já estão dentro ali do regime próprio, né, já são segurados do regime próprio, mas em algum momento entendam, por uma questão particular, que para eles é mais vantajoso, né, pela diferença do teto do regime geral de previdência social, e se filiar, né, ser segurado lá da Previdência Complementar do município. Essa regrinha aí hoje o pessoal está meio desesperado, porque está em cima da hora, e também nós temos aí muitos municípios que têm um valor, uma remuneração salarial muito baixa, né, que vai cumprir o requisito da Previdência Complementar, de instituir a Previdência Complementar, mas que, na verdade, pouco seriam os servidores, são os servidores que vão facultativamente aderir, né? E na ocasião de novos concursos, quem vai ter remuneração acima do teto do regime geral de previdência, que hoje é quase R$7.000, né? 6.000 e pouco. Então, temos muitos regimes, muitos municípios onde o salário, a remuneração do servidor é muito baixa para isso, né? Mas é uma norma que se impõe e que veio com a emenda constitucional, é de aplicação imediata, com o vacatio legis aí de 2 anos, que a gente já está aí no finzinho, o pessoal está se movimentando. Aposentadoria compulsória, que a gente não vê muita dificuldade, porque os RPPS municipais já implementaram a idade de aposentadoria compulsória em seus planos de benefício, com idade de 75 anos. Então, isso aí não é novidade. A alíquota de contribuição, que foi também uma luta, até hoje tem regime próprio de previdência social, né, município, né, regime próprio, porque geralmente as minutas saem
do regime próprio e vão lá para a Procuradoria-Geral do município, para o chefe do Poder Executivo poder mandar para a Câmara, né? Então, é uma luta diária para que alguns municípios ainda nem cumpriram essa primeira etapa, ou seja, não conseguiram ainda, né, fazer a regularização da sua alíquota. Então, está ali, as novas alíquotas de contribuição dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo devem ser aplicadas no primeiro dia útil do quarto mês após a publicação da Emenda Constitucional 103. Se ela foi publicada lá em novembro de 2019, então o prazo mesmo determinado pela norma constitucional já passou há muito tempo. Alguns municípios conseguiram, outros, como Duque de Caxias, onde eu sou procuradora, nós já pagávamos 14%, então, né, não tínhamos mais nesse ponto mais nada para fazer, e alguns municípios ainda continuam lutando aí para conseguir colocar essa legislação, né, colocar essa legislação e aprovar essa legislação na Câmara. Né, o que a não aprovação, daqui a pouco, vai gerar também, né, em relação aos órgãos de controle, todas aquelas vedações e aquelas situações aonde o regime próprio e o próprio município ficam aí, né, com pendências nos órgãos de controle, principalmente em relação ao Tribunal de Contas e hoje o Ministério da Previdência Social novamente, né? Era Ministério, virou Secretaria, agora virou Ministério da Previdência de novo. Vedação de acumulação de pensão, tá? É uma norma também de aplicação imediata, o artigo 24 lá da Emenda Constitucional 103, não é o nosso foco aqui hoje, trabalhar a norma de acumulação, mas chama atenção, né, para que o pessoal do regime próprio, os próprios servidores, tenham conhecimento dessa norma do artigo 24, que é de aplicação imediata, e a gente vê muita gente aí ainda patinando nessa questão das acumulações. Justamente para que possa ser feito de uma maneira correta, até porque nós sabemos que hoje o Tribunal de Contas tem um encontro, né, dessas remunerações, é cruzado ali pelo CPF, ele recebe todas as folhas, então não tem jeito, né? Invariavelmente, os regimes próprios de previdência e as prefeituras vão receber aquela listinha ali com acumulações indevidas, né, para que se prove o contrário. Então, o regime próprio vai ter que dar as explicações e notificar os servidores. Então, bastante atenção aí para as normas do artigo 24 da Emenda Constitucional 103. A vedação de realização de parcelamentos de débitos, isso aí vem na Emenda Constitucional 103, mas a gente já vê aí alguma coisa no sentido, né, de já começar as coisas aí em relação aos parcelamentos começam a mudar, não é também o nosso objeto aqui, mas a regra que veio lá na Emenda Constitucional 103, vedação de realização de parcelamento de débitos dos municípios com os RPPS em prazo superior, né, em prazo superior a 60 meses. Mas nós já estamos vendo aí condições de 40 meses, aí veio pandemia, aí veio suspensão, né, de pagamento, parcelamento, enfim, depois que foi publicada a Emenda Constitucional 19, muita coisa aconteceu. Então, nós estamos estudando o texto da Emenda Constitucional e isso aí é um requisito do texto de aplicação imediata. Auxílio, reclusão e salário família lá, né, nos critérios e valores do pagamento de auxílio, reclusão e salário família de acordo lá com os critérios do regime geral de previdência. O abono de permanência, que nós vamos ver nas regras de concessão de benefício, que o legislador municipal vai ter aquela condição, aquela discricionariedade para trabalhar, né, o formato do abono de permanência dentro do município, pode continuar com abono de permanência, pode fazer um abono de permanência diferente, pode ser um percentual menor, pode não ser para todas as modalidades, as modalidades não digo, né, porque seria sempre para aposentadoria voluntária, mas pode não ser para todas as regras, enfim, o abono de permanência vem aí, a norma constitucional vem concedendo mais discricionalidade, para que o legislador no âmbito municipal possa fazer sua programação aí para o pagamento ou não pagamento do abono de permanência. A vedação das incorporações, isso aí é muito importante, né? Vedação de incorporações em atividade, né? As leis municipais, o que está escrito ali? Ó, leis municipais não recepcionadas pela Emenda Constitucional 103 de 2020. Com exceção, obviamente, dos
direitos adquiridos e das incorporações fracionadas. O que quer dizer isso? A vedação da incorporação em atividade ela veio como norma de implantação imediata, então ela retroage lá a data da publicação da Emenda Constitucional 103. E o que nós temos que ter na nossa cabeça em relação à vedação das incorporações? Não é que aquela norma, né, tem muita gente falando isso, eu acho que é um equívoco, não é que aquela norma que está na minha lei municipal seja inconstitucional. Ela não é, ela foi constitucional enquanto ela teve ali a sua validade, né? E ninguém pediu a inconstitucionalidade, então quem cumpriu todos os critérios e requisitos para incorporação, ela está ali, né? E ela entra aqui nas exceções do direito adquirido. Ela não foi recepcionada pela Emenda Constitucional 103, ou seja, ela estaria tacitamente revogada. Então, ela não pode ser aplicada. Por isso que a garantia das exceções são direito adquirido, né? Quem já cumpriu todas as condições na data da publicação da emenda vai ter o seu direito, e os municípios onde existe uma legislação de incorporação fracionada, ou seja, você vai adquirindo aquele direito ao longo do tempo, obviamente, né, você vai fazer ali o cálculo e a concessão até a data da publicação da Emenda Constitucional 103. Então, só assim, dando mais um reforço nisso aí, não é que ela seja inconstitucional, não é isso. Ela foi constitucional enquanto teve a sua vigência. Com a publicação da Emenda Constitucional 103, ela não foi recepcionada, ou seja, ela não pode ser aplicada. Tá? Então, tacitamente, ela estaria revogada e com as exceções do direito adquirido às incorporações fracionadas. Tá? A readaptação que vem muito forte, né? Nós já conversamos sobre essa questão da readaptação, ela veio muito forte, principalmente pela mudança da nomenclatura da aposentadoria, antiga aposentadoria por invalidez, que passa a ser em aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a gente não tem mais aquela invalidez integral, aquela invalidez proporcional. A aposentadoria mudou. A aposentadoria por incapacidade permanente, total. Se eu tenho alguma capacidade, né, eu não vou ter uma aposentadoria por invalidez proporcional, eu não vou ter. Eu vou ser readaptado. Então, essa mudança de paradigma, né, e essa mudança de entendimento em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, nós temos que trabalhar na nossa cabeça e na cabeça do pessoal da perícia, né, do pessoal dos recursos humanos, para que eles entendam isso. Todo mundo que pode trabalhar de alguma maneira será readaptado. Por quê? Porque a aposentadoria hoje ela não é mais por invalidez, ela é por incapacidade permanente para o trabalho. Então, eu não posso fazer mais nada, não tenho condição de mais nada. Sim, eu sou incapacitado permanente para o trabalho. Eu tenho condições de exercer, né, alguma atividade em algum lugar, eu vou ser readaptado. Por isso, a constitucionalização desse Instituto da Readaptação, que era muito esquecido, mitigado e pouco aplicado no serviço público, né? Não, ficava 2 anos lá encostado, aposentadoria. Não tinha lugar para colocar ele, aposentadoria proporcional. Então, trabalhar isso muito na nossa cabeça e tentar passar isso para os órgãos aí, né, que são responsáveis por essa concessão. Esse instituto teve a sua constitucionalização, ou seja, ele vem com normas especiais dentro da Emenda Constitucional 103, já pode ser adaptado em cargos diversos do cargo de origem, então não preciso ficar readaptado nesse meu cargo, e se não tenho cargo, vou ser aposentado. Não, vou ser em outro. Obviamente, vou ganhar, né, a remuneração do meu cargo, mas posso ser readaptado em outro cargo. Então, ela vem trazendo essa mitigação do conceito de isonomia, essa força, né, e esse gás para readaptação, para que as pessoas que sejam aposentadas sejam reaposentadas realmente, porque não tem mais capacidade para o trabalho, tá? Então, aqui, ó, aposentadoria por incapacidade permanente, foi isso que a gente falou, os critérios de concessão também mudam, né? E a gente acaba aqui com as normas de aplicação imediata e vamos lá para o direito adquirido, que nós já conversamos, né? As atuais normas constitucionais e infraconstitucionais relativas às aposentadorias e pensões em vigor até a vigência da Emenda Constitucional 103 permanecem em vigor para os municípios até a publicação da lei local. O que quer dizer isso? Enquanto a legislação previdenciária de Araruama, né, do município, não sair publicada lá,
nosso setor de concessão de benefícios, continua fazendo as aposentadorias normalmente, pelas regras anteriores. Tá? Quais providências são necessárias para que as regras de concessão de aposentadoria passem a ser aplicadas mesmo antes da entrada em vigor da PEC paralela? Muito se falou da PEC paralela, lembra? Ela era paralela porque ela estava ali caminhando paralelamente com as regras da emenda constitucional 103. Né? Num determinado momento, essa PEC paralela sumiu, né? Desapareceu do mundo jurídico. Então, esquecemos a PEC paralela e todo mundo agora correndo com prazo para fazer a adequação da sua legislação. Então, para fazer a adequação da nossa lei, nós vamos realizar a alteração da lei orgânica, promovendo a idade mínima para a concessão da aposentadoria. Através da lei municipal, em sua maioria, através de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, vamos realizar, né, as adoções, a adoção das apurações da emenda constitucional 103, trabalhando a nossa discricionalidade, né, no que ali a gente puder, revogar, obviamente, a aplicabilidade no âmbito municipal das regras anteriores e disciplinar a concessão das aposentadorias especiais, né, ali, falar sobre cálculo de proventos, aposentadoria de deficiente, aposentadoria dos professores e pensão por morte. Então, a ideia é essa, a PEC paralela não vingou, temos que fazer a nossa reforma da Previdência. Como que a gente vai fazer? Vamos alterar a lei orgânica, vamos trabalhar numa lei municipal, revogar tudo que estava sendo aplicado, para a gente aplicar a nova lei no âmbito municipal, e vamos ter que disciplinar todas as nossas modalidades de aposentadoria. Tá bom? Até aqui tudo bem? Acha alguma coisa aí no chat, alguma coisa? Não, tá tudo tranquilo, doutora Viviane. Por enquanto, tudo correndo bem. Então tá. Então tá bom. Vamos lá. Regras de aposentadoria, né? Vamos trabalhar as regras de aposentadoria que a emenda constitucional trouxe. Né? Nós sempre vamos trabalhar a regra de aposentadoria pelo esquema de divisão, né? Vamos dividir o que é regra permanente e o que é regra de transição. A gente fala em regra permanente, vamos lá para a caixinha da regra que fica lá e não tem data de corte para ela. É uma regra que vai estar ali no nosso plano de benefício, né, antes das regras de transição, e aquela regra fica ali como direito de opção quando a gente vai fazer a simulação pelas regras de transição. Então, é uma regra que fica paradinha ali, ela vale para todo mundo, ela vale para quem estava antes da emenda constitucional 103, para quem vai entrar depois da emenda constitucional 103, enfim, ela fica para todos os servidores. Tá? E quem não se encaixa nessa regra, pula depois para as regras de transição. Qual é a característica da regra permanente? A regra permanente ela é sempre mais restrita. Né? Ela sempre vai trabalhar com idade mais alta, às vezes com tempo de contribuição mais alto. Por quê? Porque ela não tem data de corte. Então, ela vai valer para todo mundo. Então, a ideia é que ela tem ali condições, né, mais difíceis de serem atingidas, porque ela vale para todos os servidores. Então, aqui a regra permanente da aposentadoria especial, é aquela aposentadoria de efetiva exposição, agentes químicos, ela lá na emenda constitucional 103, com validade lá para os servidores federais, ela ficou. O requisito, né, para homem e mulher, 60 anos. Tempo de contribuição, 25 anos no mínimo. Tempo de serviço público, 10 anos no mínimo. Tempo mínimo no cargo, 5 anos. E tempo de exposição, 25 anos. Novidade aqui só a idade, né? Porque para baixo aqui a gente já trabalhava. 25 anos de tempo de contribuição, porque a gente exige também tempo de efetiva exposição de 25 anos. Tempo no serviço público, 10 anos, e tempo no cargo, 5 anos. Não é tão forte, tão restrito assim. Mas a idade aí você já vê que ela mitiga, né, o acesso a esse tipo de aposentadoria. Por quê? Porque o pessoal que quer aposentar pela aposentadoria especial, geralmente eles fazem a opção por essa aposentadoria justamente por causa da idade. Então, se eu venho com uma regra permanente que me pede uma idade mínima e que essa idade é 60 anos para todo mundo, para homem e para mulher, então é uma regra uma regra permanente que vai ficar ali paradinha, mas que eu quase não vou utilizar. Né? Então, ela é uma regra mais difícil de ser atendida, né? Atingida. E ainda mais,
né, a questão do cálculo desses proventos também fica uma coisa mais complicada, né? Ele diminui ali as condições do servidor ter coisa parecida com a última remuneração. Ela vem com a regra, com a média padrão, que a emenda constitucional adotou, que corresponde a 60% da média aritmética das contribuições, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos. Então, você vê que ela não vem mais com regra de 100%, ela não vem mais com 80% das maiores contribuições, ela já vem com a média que foi implementada de maneira mais recorrente pela emenda constitucional 103, que vocês vão ver nas outras regras, 60% da média aritmética de contribuições com acréscimo de mais 2. Não poderão ser inferiores ao salário mínimo ou superiores ao limite do regime geral, se implantada a previdência complementar, coisa que nós já falamos lá. O reajuste é nas mesmas datas e índices do regime geral, e caso o legislador municipal possa, entenda pertinente, pode aí conceder o abono de permanência para essa regra também. Então, na primeira caixinha da regra permanente, nós temos ali uma regra permanente de aposentadoria especial. Qual a dificuldade dessa regra? Que ela pede idade, né? 60 anos para homem e para mulher, e que ela tem na composição dos proventos uma média, né, que exige aí do servidor mais uma diminuição ali do valor dos seus proventos. Então, uma regra que usaremos pouco enquanto ainda existirem pessoas que tenham condições de ter essa aposentadoria pelas regras de transição. A incapacidade permanente, aquela que nós já conversamos, né? Não é mais invalidez, é incapacidade permanente. Olha como é que ela vem diferente. Ela corresponde, né, na sua regra geral, a uma 60% da média aritmética das contribuições, com acréscimo de 2% para cada ano que exceder 20 anos. Ou seja, o cálculo também ficou bem mais difícil, bem mais restrito. E nós temos uma única exceção: se decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, será correspondente a 100% da média aritmética simples, limitada ao teto do regime geral para aqueles que optarem pela previdência complementar. Então, sempre importante a gente trabalhar. Nós temos muito na nossa cabeça ainda, porque nós trabalhamos com esse tipo de aposentadoria muitos anos, com aquela questão de proporcionalidade, integralidade. Então, quando a gente trabalha com o regime próprio de previdência e com a legislação, quando a gente começa a fazer o plano de benefícios, eu vejo ainda muita dificuldade entre as pessoas. Entendi. Não entendi sim. Aí daqui a pouco vem pergunta, mas é a proporcionalidade? Né? E as idades, né? Aquela idade lá, idade. E as doenças, doença incurável e tal. Então, assim, vamos esquecer. Pode ter lá no nosso plano de benefício, um rol de doenças, pode ter, né? É uma questão também que pode gerar dúvida em algum momento, mas para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, tá? E para a composição de proventos, isso não é mais relevante. Nós temos uma média, né, que é a média base, que a emenda constitucional 103 usou, é 60% da média aritmética, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos, e nós temos uma única exceção, onde essa aposentadoria, ela decorre de acidente de trabalho, de doença profissional ou de doença de trabalho. E essa média será diferenciada, corresponderá a 100% da média aritmética simples. Tá? Então, não é mais 80% do período contributivo, não é nada disso. É 100% da média aritmética simples. E nós vamos ver lá, né, que o período é de julho de 94 até a data da aposentação. Então, muito cuidado com isso aí. Eu acho que vai ser uma aposentadoria que a gente vai custar um pouquinho assimilar, né? Porque, embora pareça simples, né, mas na hora que você olha, tem detalhes aí que a gente tem que prestar bastante atenção. Tá? Então, cuidado com a aposentadoria por incapacidade permanente quando a gente começar a conceder com base no plano de benefícios aí municipal. Aposentadoria compulsória, né, era uma aposentadoria simples, né, que a gente não trabalhava muito, o servidor fica ali até 75 anos, depois de 75 anos ele tem que se afastar do serviço público, é uma tal da aposentadoria expulsória, é uma aposentadoria sempre proporcional, porque se ela fosse integral, ela não seria compulsória, a gente teria que fazer um cálculo, né, por um outro tipo de aposentadoria voluntária,
que vai ser um dia antes de completar a idade de 75 anos, porque se cai em 75, eu já não posso mais escolher outra modalidade, porque eu vou estar vinculado ao cálculo da aposentadoria compulsória. E essa aposentadoria compulsória, ela muda muito em termos de cálculo. Né? Nós tínhamos o quê? Fazíamos a proporcionalidade em dias, né, da média, porque é uma aposentadoria sempre pela média, ela não está na regra de transição, então ela não poderia, nem antes e muito menos agora, ter proventos com paridade. Então, nós fazíamos ali o cálculo da média e aplicávamos em dia a proporcionalidade, né, de acordo com os dias apurados. Né? Ficou diferente. Né? O cálculo será o resultado do tempo de contribuição dividido por 20, limitado a um inteiro e multiplicado pelo valor da média de 60% das contribuições. Eu não vou conseguir nunca fazer isso, né? Na mão, nem eu, né? Nem ninguém. Tem um programinha ali, né? Que vai ser parametrizado de acordo com esse cálculozinho aí, que vai estar lá no plano de benefício, que vai trabalhar tudo isso aí. O importante é saber que é uma aposentadoria proporcional, né? Saber que que o servidor que tenha completado 75 anos de idade, que tenha implementado requisitos para uma aposentadoria voluntária, que se lhe resulte situação mais favorável, que a gente vai ter que aposentá-lo sempre pela situação favorável, e saber aí a questão da diferença de cálculo, tá? Então, a aposentadoria compulsória mudou em termos de composição de proventos, né? Mas continua ali nos 75 anos. Tá bom? Então, nossa base, né, a nossa base ali de regras permanentes foi trabalhada. Vamos ver aqui nossas regras de transição. A nossa primeira regra de transição, ela vem lá no artigo 4º da Emenda Constitucional 103. Lá ela está valendo desde lá da publicação para os servidores federais e é o que os municípios estão tomando como base para poder montar os seus planos de benefício. O que é importante aqui nas regras de transição? Né? Vocês já sabem, né? O pessoal já conhece, tem que saber trabalhar com a regra de transição de acordo com o ingresso no serviço público. Então, toda regra de transição tem uma data de corte, que vai sempre ficar no caput do artigo. Quando a gente montar lá o nosso plano de benefício, vai ter lá o caput, a cabeça do artigo, que vai dizer para quais servidores eu posso utilizar essa regra de transição. E vou trabalhar com essa data de corte para poder fazer o cálculo, para ver qual é a mais vantajosa para ele. Né? Nesse caso aqui, 31/12/2003. Importante da gente saber para poder montar um plano de benefício e para poder entender o plano de benefício que a gente montou, para poder conceder. Sempre que eu tenho uma regra de transição, né, que tem a data de corte até 31/12/2003, eu tenho a condição de colocar essa regra como uma regra de paridade. Né? Lá, a última remuneração do cargo efetivo, com os reajustes nas mesmas datas e índices dos servidores municipais. Sempre quando eu tiver uma data de corte até 31/12/2003. Por quê? Porque a partir de 1/1/2004 acabou a paridade constitucional com a Emenda Constitucional 41. Então, não posso, em hipótese nenhuma, trabalhar no meu plano de benefício qualquer regra, né, onde eu tenha uma data de corte a partir de 1/1/2004, em que eu dê paridade a ela. Então, aqui já tem uma dica. Cheguei lá, né, no caput do artigo, vi que é para servidor que ingressou a 31/12/2003, pode ser uma regra paritária. Então, eu vou dar uma olhadinha. Não tem essa data? A regra é pela média e vai depender, né, de que tipo de média eu vou utilizar. Tá? Então, a primeira regra de transição, ela tem aí, idade de homem 65, de mulher 62, tem a redução do magistério, 60 para professor e 57 para professora. Tempo de contribuição é o tempo de contribuição normal, né, que a gente utiliza, homem 35 e mulher 30, magistério, professora 30, professor, 30 e professora 25, no mínimo 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e aqui nós temos uma tabela de pontos que nós já estamos aqui em 2021. Né? Então, além, um homem, né, não professor,
por essa regra. Ele tem que ter 65 anos de idade, 35 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e aqui mais um critério. Em pontos, ele tem que ter, no mínimo, aqui, 2021, 98 pontos. Então, vocês veem que essa primeira parte do artigo, ela é fixa, né? Isso aí está lá no plano de benefício. Aqui a gente fez em slide um pouco mais fácil. Então, isso aqui não vai mudar. Não vai mudar a idade, não vai mudar tempo de contribuição, não vai mudar tempo de serviço público, não vai mudar tempo do cargo. Só que a gente tem que observar mais um critério, né, que é o critério de pontos, e que vai mudando até 100%, que a gente vai ver aqui embaixo. Uma observação aqui. A gente trabalhava muito, os pontos, como são conseguidos, como são oferidos os pontos? Soma de idade mais tempo de contribuição, né? Só que a gente tem que olhar, que vai chegar num ponto aqui que não é mais assim. Você vê aqui, 5 e 5, 10, 7 e 1, né? Aí você vê aqui, às vezes vai chegar aqui, quando chegar em 2024, 65 anos de idade e mais 35 de contribuição, você já vê que os pontos são maiores. Olha, é uma progressão. Então, esses pontos, eles não são só o resultado da soma de idade e tempo de contribuição. Eles são mais um requisito que é progressivo e que a gente tem que prestar atenção. Porque se a gente for contar ali, sempre vai dar 100. Só que 100 só fica até 2023. A partir de 2024, nesse caso, 101, 102, 103, 104. Então, o que a gente tem que pensar? Além de 65 anos de idade, além de 35 de contribuição, além de 20 de serviço público, além de 5 anos no cargo, nós ainda vamos ter mais os critérios do ponto. Tá? Cuidado com isso. Né? Porque senão a gente fica naquela ideia de que é sempre a soma de um para o outro e não presta atenção na progressão dos pontos aqui. Nesse caso, como nós temos aqui umidade, né, para os parâmetros do Brasil, umidade, uma idade, tanto para homem como para mulher, maior, né, do que a gente trabalhava, então a gente tem ali uma regra com integralidade e uma regra com paridade, né, uma regra integral, né, 100%, uma regra com paridade, porque ela tem uma data de corte anterior, né, ao fim da paridade constitucional, então ela pode ser uma regra paritária. Pode ser que o legislador municipal conceda a esse segurado a condição de ter um abono de permanência, se assim ele entender, na letra da lei, e sempre tomar conta aqui da contagem dos pontos. Né? Os pontos serão apurados pela soma de idade e tempo de contribuição computados em dias. Sempre lembrando que aquele ponto é progressivo. Então, não necessariamente aquilo que está lá em cima vai corresponder àqueles pontos que estão lá embaixo. Então, o servidor, além daquilo tudo, ainda vai ter que trabalhar mais um pouquinho, tá? Segunda regra de transição. Vocês veem que é uma regra muito parecida com a outra. Aí você vai me falar aqui, poxa, mas aí a data de ingresso é 13/11 de 2019. Mas você tem idades menores do que a anterior. Né? Por que eu tenho idades menores do que anterior? Porque, obviamente, né, se eu tenho aqui 13/11 de 2019, eu não tenho uma regra de paridade. Eu tenho uma regra, né, de concessão de aposentadoria, só que por cálculo de média. Vamos ver qual média é essa. Mas ela não é paridade. Então, aqui, para o não professor, o homem 65 anos, a mulher 56 anos, né? Nós temos ali os redutores para o magistério. Sempre observar aqui que não são 5 anos, tá vendo? Nessa regra aqui da emenda constitucional 103, que está sendo aplicada lá para os servidores federais, nós não temos mais essa diferença, como também nós não temos aqui, Aqui nós temos 3 anos de diferença de homem para mulher. Aqui nós temos 4 anos de diferença de homem para mulher. Então, você vê que não é... não, aqui tem, né? Não, aqui tem 5 anos, desculpe. Nessa aqui que nós temos diferente, nós temos aqui, né, 65, 62. Nós estávamos acostumados com 65, 60. Nessa regra aqui, nós já temos a mesma coisa, né? Homem 61, mulher 56, magistério, homem 56, mulher 51. A partir de 2022, nós temos mais um aninho, né? Homem 62, mulher 57, homem professor 57, mulher professora 52.
Tempo de contribuição, né? Homem 35, mulher 30, magistério 30 e 25. Ô, Cássio, você tá aí? Tô sim, pode falar. Tá com. Tem tá aparecendo a voz do pessoal comentando aí. Ah, mas o Não microfone sei tá se fechado. deve ser algum computador que tá com o microfone aberto. Não, mas Só para não. só tem nós dois aqui no Meet. Ah, exclusivo para vocês? A gente transmite pro YouTube. Eu vou fechar aqui, Ah, tá? entendi. Ah, tá bom. Tá bom. Então vamos lá, vamos continuar. Tempo de serviço público 20 anos, tempo no cargo 5 anos, e nós temos ali a progressão dos pontos, né? Sempre observando aquela questãozinha dos pontos, para não ser pego de surpresa ali quando ela passa, né, na questão dos 100%. Nesse caso aqui, né, onde nós temos 13 de 11 de 2019, nós não temos uma regra paritária, né, nós temos uma regra de média, né, que corresponde a 60% da média aritmética, que é a média padrão, né, que foi trazida pela emenda constitucional 103. A maioria dos benefícios estão sendo concedidos lá para os servidores federais com base nessa média. Aí vocês vão perguntar, mas no regime próprio de previdência nós estamos elaborando nosso plano de benefício. Nós vamos mudar? Pode ser mudado. Temos discricionariedade para poder mexer nessa média. O pessoal está mudando? Não, o pessoal não está mudando. O pessoal está usando para a maioria, né, como base de média, 60% da média aritmética das contribuições, com um acréscimo de 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Então, a maioria está utilizando essa média e com aquelas exceções de paridade de média de 100%, tá? Não poderão ser inferiores ao salário mínimo ou superiores ao limite do regime geral, se implantada a previdência complementar, o reajuste das mesmas datas e índices do regime geral, o abono de permanência. O legislador municipal pode trabalhar o abono de permanência para essa regra também, e a questão de contagem dos pontos, tá? Então, no mesmo sentido, se trabalha as regras de transição como foram trabalhadas em todas as outras emendas. Teremos aqui ainda, né, regras de concessão paritária, com paridade. Essas regras de concessão paritária sempre com data de corte lá, até 31 de 12 de 2003, e as demais regras com as devidas médias de acordo aí com o que o legislador venha trabalhar. Tá? Terceira regrinha de transição. A gente vê aqui no quadrinho que, como temos aí 31 de 12 de 2003, já sabemos, né? Já nossa dica é que é uma aposentadoria com paridade, né, porque a data de corte é lá atrás, antes da emenda constitucional 41, que é uma regra que eu acredito, né, que para os municípios que implementarem essa regra na sua totalidade, o que eu estou vendo, né, o que eu estou observando? A maioria dos municípios estão mexendo nessa regra. Uns estão mexendo para mais e outros estão mexendo para menos. Tá? Alguns estão dizendo assim, um período adicional de 100% é muito, porque o nosso regime próprio de previdência é um regime próprio equilibrado, né, que existe no estado do Rio, regime próprio equilibrado, né? Então, assim, o nosso regime próprio de previdência é um regime equilibrado, então não vamos trabalhar com 100%. Vamos trabalhar aí com um período adicional de 50%. E outros estão mexendo para menos, ou seja, simplesmente não estão utilizando essa regra de transição. Por que não? Né? Porque é uma regra de idade baixa, né, em relação à primeira e à segunda regra de transição, e que contempla o redutor do magistério. Como a maioria das folhas, né, dos municípios, elas são as folhas lá do magistério, né, o que dá mais peso, então vejo também municípios optando por não aplicarem essa regra por conta da paridade, por conta da idade, né, e redução do magistério, e municípios que têm regimes próprios de previdência já com maior equilíbrio, diminuindo esse período adicional de 100% para 50%, tá? Então, essa regra vem com o homem 60 anos, a mulher 57 anos, o redutor do magistério, homem 55, mulher 52, tempo de contribuição 35 para o homem, 30 para a mulher, tem um redutor, né, professora 30 anos,
professor 30 anos e professora 25 anos, tempo de serviço público 20 anos, tempo no cargo 5 anos, e o pedágio, né, aquele nosso velho conhecido. Pedágio que já foi utilizado na emenda constitucional 20, que veio na emenda constitucional 41, veio na emenda constitucional 20, com 20% do tempo que faltava. Emenda constitucional 41, 40% do tempo que faltava. Então, obviamente, por uma questão lógica, né, porque a Previdência é assim, geralmente as regras elas vêm mais com maior dificuldade, né, por conta do custo dessas regras. Nessa, o período adicional é de 100% do tempo que faltaria para atingir o mínimo de contribuição até a data da publicação da emenda constitucional 103, tá? Essa regrinha, proventos integrais e com paridade, e o legislador municipal também pode optar por colocar a questão do abono de permanência para essa regra. Tá? Essa regrinha aqui, o que a gente acredita, a gente que trabalha muito em procuradoria e conhece, né, o público de regime próprio, a gente acredita que essa regra será para os municípios que se utilizarem dela, que colocarem ela nos nossos regimes próprios de previdência, a regra mais utilizada, né, pelos segurados para se aposentar durante um bom tempo. Vai chegar uma hora que ela vai acabar, porque ela é uma regra de transição. Mas até ela acabar já vem uma outra emenda constitucional e nós vamos ter outras legislações, né? Foi até dito isso numa reunião que eu tive no município, até pelo atuário que falou, estávamos elaborando ali um plano de benefício de determinado município, aí o atuário até esclareceu isso. Olha, vamos fazer agora uma reforma de previdência no município. O que não quer dizer que possamos fazer outra, né? Já que, enquanto estiver em vigor essa discricionalidade da emenda constitucional 103, pode ser que essa regra, essa nossa reforma da Previdência não seja totalmente eficaz em termos de equilíbrio financeiro e atuarial, e nós tenhamos que fazer uma outra, né, posterior. Poderíamos fazer, né, por enquanto, pelo menos por enquanto, né, de acordo com as regras que estão aí postas constitucionais, nós podemos fazer isso. Então, essa terceira regra de transição, para quem colocar isso no plano de benefício, eu acho que ela tem que ser bem estudada, porque eu acho que ela vai ser muito utilizada. Essa quarta regra de transição é a mesma tabelinha, só que aqui nós temos data de corte em 13/11/2019. A mesma coisa, homem 60, mulher 57, aqui nós vemos também os 3 anos, né? Não são mais os 5 anos ali, diferença de homem para mulher. Magistério, professor homem 55, professora mulher 52. O tempo de contribuição, homem 35, mulher 30. Magistério, 30 para o professor, 25 para a professora, tempo de serviço público 20 anos, tempo no cargo 5 anos, e o mesmo pedágio, período adicional de 100% que faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição na data da publicação da emenda constitucional 103. A única diferença aqui é a data de corte, que já contempla, né, o pessoal que ingressou até 13/11/2019. Outra situação, né, outra coisa que eu venho observando também nas reuniões de outros regimes próprios. Tem gente puxando essa data de corte de 13/11/2019 para a data da publicação da lei municipal, da reforma que foi feita ali. Também pode. Né? Vai ter que rodar isso aí e ver, né? Você vê que se eu puxo para a data da publicação, eu já contemplo mais gente com aquela outra regrinha de paridade. Então, para o município que precisa fazer uma reforma mais rígida, já não é uma opção. Agora, para um município equilibrado, né, que quer aí fazer uma reforma da Previdência, mas que não quer aplicar tudo na sua integralidade, a emenda constitucional 103, que acha que tem condições de colocar uma questão mais benéfica para os servidores, eles estão puxando aí para a data da publicação da lei municipal, né, da lei que faz a reforma ali dentro do respectivo município. Ok? Essa aí, né, como ela tem aqui data de ingresso em 13/11/2019, ela já tem uma regra pela média. Ela não é uma opção com paridade. Só que ela tem uma média diferenciada. Valor correspondente a 100% da média aritmética das contribuições. O meu município precisa de uma coisa mais rígida. Eu posso colocar nessa regrinha de transição aqui o 60% mais 2? Pode colocar 60% mais 2. O que a emenda constitucional traz, né? O que está sendo aplicado lá no âmbito federal?
valor correspondente a 100% da média aritmética das contribuições. Com a adoção pelo Estado, né, de maciçamente as regras da emenda constitucional 103, obviamente a tendência é que os municípios trabalhem muito próximos, né, a essa regra de transição. E é o que eu estou falando para vocês. O que a gente vem observando? Alguns trabalhando de forma mais restrita e outros já modelando essas normas da emenda constitucional 103, já colocando para os seus segurados algumas situações mais benéficas por conta de já ter ali uma situação fática mais equilibrada, tá? Nesse caso, sempre reajuste pelo regime, pelas datas índices do regime geral de previdência, porque não é uma regra com paridade, por conta da data de ingresso, e o legislador municipal tem ali também a discricionariedade para poder trabalhar o abono de permanência nessa regra. O cálculo dos proventos, aqui algumas situações importantes, que eu acho que a fórmula, né, como é que eu vou dizer, as vantagens pecuniárias, né, as verbas, né, que são recebidas pelos servidores, a natureza jurídica delas é importante para que você possa trabalhar com os cálculos. Então, a emenda constitucional 103 trouxe alguma coisa que a gente já trabalhava, que estavam ali consolidadas mais em legislação infraconstitucional ou em instruções normativas do Ministério da Previdência, e a emenda traz esses conceitos que já são muito claros para nós, assim, que já são todo mundo já conhece, mas ela traz para a emenda constitucional que reforça essa ideia, né? Bom, a primeira coisa ali que ela dispõe que por remuneração do servidor deve ser considerado o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidas em lei, acrescidas de adicionais de caráter individual e de vantagens pessoais permanentes, que é o que nós já trabalhamos, né, há muito tempo. A remuneração do cargo efetivo vencimento base, vantagens pecuniárias permanentes, vantagens de caráter individual e vantagens permanentes já incorporadas. Isso aí que parcelas aí transitórias, né, nós não consideramos como remuneração do cargo efetivo. Trouxe também uma questão de carga horária variável, porque alguns municípios possuem, né, algumas verbas que têm essa natureza jurídica, então a possibilidade de você ter na lei municipal já uma regulamentação sobre o cálculo dessas verbas é importante, né, para que a gente possa trabalhar a concessão desses benefícios com mais segurança. Então, aqui, os cálculos dos proventos para quem tem carga horária variável será calculada pela média dessa carga horária, proporcional ao número de anos completos de recebimento de contribuição, contínuos ou intercalados em relação ao tempo total exigido pela aposentadoria. Então, a emenda constitucional 103, ela trouxe uma situação muito coerente em termos de cálculo de algumas verbas, né, dessa verba, por exemplo, de carga horária variável, sempre no sentido, né, de que se faça um cálculo que seja que a gente tenha a quantidade de anos completos de recebimento daquela verba, né, em relação ao tempo total exigido para aposentadoria. Então, na verdade, eu vou receber proporcional ao tempo que eu recebi. Então, eu acho, né, uma legislação bem coerente e que, se os municípios puderem incorporar aí nos seus planos de benefícios, é importante para que seja regulamentado, porque com o fim geral, né, a vedação integral de qualquer tipo de incorporação, não se fala mais em incorporação em regime próprio de previdência social. Garantidos os direitos adquiridos, não se fala mais. Então, nós temos que ter fórmulas de cálculo de determinadas parcelas que eram incorporáveis, né? Que existia ali dentro do nosso regime próprio de previdência, dentro da legislação municipal, dos estatutos, de alguma outra legislação que venha alterar o estatuto, existia a possibilidade de incorporação dessas verbas. Então, elas não foram, né, como a gente conversou lá atrás, elas não foram recepcionadas pela emenda constitucional 103 e uma norma de aplicação imediata. Então, ela traz também essas situações onde nós podemos fazer o cálculo dessas verbas, né, que não podem ser incorporáveis mais de jeito nenhum, mas nós temos uma maneira de cálculo dela. Então, a proporcionalidade dos anos que nós recebemos, eventualmente que nós contribuímos, em relação ao tempo total exigido para minha aposentadoria. Então, se eu recebo carga horária variável durante 10 anos, eu tenho que me aposentar por no mínimo 30,
né? Vou fazer uma média e vou levar 10, 30 daquela carga horária variável, ou seja, uma questão de justiça. Nem vou levar nada, né? Ah, não é incorporável, então não levo nada, mas eu contribuí. Não, não é isso. Eu vou levar exatamente, né, pela quantidade de tempo proporcional ao tempo que eu recebi, que eu contribuí. Então, acho importante, né, é que seja aproveitada essas fórmulas de cálculo que a emenda constitucional 103 trouxe. Proventos condicionais por desempenho ou produtividade. Né? Produtividade é sempre uma questão que no município, alguns municípios têm legislação de incorporação, outros municípios já entendem que é remuneração do cargo efetivo, então que aquela parcela é uma parcela permanente. O que a gente entende? Que realmente produtividade é uma vantagem de caráter permanente, porque todo fiscal tem produtividade, via de regra, né? Ele tem produtividade. Você não pode exonerar um fiscal, um servidor detentor do cargo efetivo de fiscal da parcela de produtividade, porque aquilo ali compõe. Então, ela é permanente. Como ela não pode ser mais incorporada por conta da vedação constitucional, a gente traz aí uma regrinha que a emenda constitucional 103 trouxe. Olha, para aqueles que recebem vantagens permanentes vinculadas a desempenho, produtividade ou situação similar, os proventos serão calculados mediante aplicação sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, né, da média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados em relação ao tempo exigido para a aposentadoria, ou se inferior ao tempo de percepção da vantagem. Então, traz aí também mais uma regrinha, né, que seria de proporcionalidade, onde eu tenho que ter exercido, né, aquele cargo, recebido aquela verba e contribuído sobre aquela verba. Então, proporcional ao que eu auferi. Tá? Os cálculos dos proventos pela média, a base, né, o cálculo será 60%, mais 2 anos, mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição, ou 100% de média das contribuições, e serão aplicados dependendo da regra de benefício. Então, o que eu quis colocar aqui? A emenda constitucional 103 trouxe 2 formas de média, 60% mais 2, ou 100% da média de contribuição. Tá? Os benefícios que deverão ser calculados pela média de 60% das contribuições, essa média deverá ser apurada desde julho de 94, com acréscimo de 2% para cada ano que exceder 20 anos. Então, a única coisa aí que eu chamo a atenção, aquele parágrafo primeiro lá da 10887, quando a gente trabalha com 80%, né, das maiores contribuições. Então, para quem foi adotar a emenda constitucional 103 e adotar essas fórmulas de cálculo, nós teremos que adotar aqui todo o período contributivo. Não é mais 80%, né, das contribuições. Os benefícios calculados pela média de 100% das contribuições poderão ultrapassar a 100% da média. Não há, na emenda constitucional, nenhuma vedação expressa nesse limite. Então, aqui está dizendo, né, que eu posso até ter no cálculo mais de 100% da média, porque a emenda constitucional não traz isso como vedação proibitiva. Né? Agora, uma questão que vai ser, eu acho que mais para frente, nós vamos ver aí a doutrina e a jurisprudência se posicionando em relação a isso, porque, na verdade, nós ainda temos o teto constitucional do artigo 40, parágrafo 2º, que diz que o teto é a remuneração do cargo efetivo. Então, será, né? Tudo bem, eu vou poder ter mais de 100% da média, tá, mas eu tenho sempre que fixar na remuneração do cargo efetivo, então não vale muito, né? No meu cálculo, eu posso ter, pela minha quantidade, mais de 100% na média da minha... Pode, tem que fixar na remuneração do cargo efetivo, então, assim, não vejo muita diferença, tá? Aposentadoria com média de 60% ou 100% de base de contribuição, os valores de contribuição que, por serem menores, prejudiquem a apuração do valor mais favorável para a apuração da média, poderão ser excluídos na hipótese do tempo de contribuição ser superior ao mínimo exigido. Assim, o tempo superior ao mínimo exigido poderá ser excluído. Então, o que quer dizer? Se eu tenho ali, né, se eu tenho mais do que preciso, e se eu tenho um período, né, que ele é menor, né, menos favorável, eu posso excluir aquele tempo desde que o que fique ali contemple todo o tempo de contribuição exigido. Eu não preciso manter aquele tempo se aquele tempo me puxaria minha média para baixo.
Tá? Os tempos excluídos não poderão ser utilizados para uma outra finalidade. É vedada, inclusive, a utilização do tempo para o acréscimo de 2% previsto no parágrafo 6º do artigo 26 da Emenda Constitucional 103. Ou seja, se eu excluir, porque eu não quero que aquilo puxe a minha média para baixo, eu não posso manter para poder aumentar o meu percentual. Né? Se eu não quero para menos, eu também não posso querer para mais. Eu posso ter querer, né? Mas eu não faço jus que esse tempo venha a ser acrescido para mais se eu excluir, justamente para não diminuir. Aqui, para os benefícios calculados com 100% da média das contribuições, essa média deverá ser calculada desde julho de 1994. Já é uma situação para nós conhecida. Desde lá da 10887, nós trabalhamos com esse período, né, de julho de 1994 para cá. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é que nós trabalhávamos com 80% das maiores, lembra, contribuições. Aqui não, 100% da média das contribuições, tá? O valor apurado pela média das contribuições poderá ser limitado ao teto do RGPS para os servidores que ingressarem no serviço público após a implantação da Previdência Complementar ou que tenham optado por ela, tá? Então, aquilo que nós conversamos lá, né? Servidor que ingressa no serviço público por concurso público até, né, depois, né, da criação da Previdência Complementar Municipal, tem lá como teto o limite do regime geral de previdência social, obviamente, né, se ali na lei do ente não constar outro tipo de teto, né, porque nós temos ali a possibilidade até de ser limitado a um teto menor, né, o que a gente não vê o pessoal fazendo por enquanto. A princípio, limitado ao teto do regime geral de previdência social. O valor dos proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo, tá? Vamos lá, pensões previdenciárias. Né? Nas pensões previdenciárias, as regras de pensões previstas na Emenda Constitucional 103 se aplicam diretamente aos municípios? Não. Né? As regras de pensão previdenciária, elas vão trabalhar exatamente como nós trabalhamos lá com a questão das regras de aposentadoria. Vão valer no município até que o nosso plano de benefício municipal seja lá publicado. Então, para os municípios, as regras de concessão de pensão permanecerão vigentes até a alteração dessa legislação no âmbito do ente federativo. Então, vamos mexer no nosso plano de benefício, vamos trabalhar com as aposentadorias, obviamente, vamos mexer nas pensões. Tem gente fazendo diferente? Tem alguns municípios achando que não deve mexer na aposentadoria, que estão fazendo a reforma só em relação às pensões. Né, por uma questão política, né, acham ali que mexer nas aposentadorias tem recheio de mexer nas aposentadorias e tudo. Agora, existe um outro lado aí, eles serão cobrados aí pelos órgãos de controle em relação à efetiva a praticidade dessa emenda constitucional. Será que realmente ela equilibrou, né, ou que ela criou condições para equilíbrio financeiro e atuarial daquele regime, já que eu não mexi, né, em determinadas situações? Tem muita gente falando aí, os órgãos de controle estão dizendo que as normas, né, que serão publicadas pelos municípios, que não, na verdade, trabalhem com esse conceito de equilíbrio financeiro e atuarial, que não promovam o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios, são inconstitucionais. Não, elas não são inconstitucionais, né? Nada é inconstitucional enquanto não é declarado inconstitucionalidade. E o Ministério da Previdência, assim, eles não podem declarar inconstitucionalidade de nada. Só quem declara inconstitucionalidade é o Judiciário. Só o Judiciário pode fazer isso. O Tribunal de Contas não declara inconstitucionalidade. Pode dizer no voto ali, às vezes você pegar uma aposentadoria que tem uma legislação esdrúxula municipal, pode dizer que tem ali áreas de inconstitucionalidade, mas ele não declara nada. Enquanto ela estiver em vigor, ela está em vigor, e se ela está de acordo ali, ele vai ter que registrar aquele benefício. Tá? Todo mundo pode pedir, né, a inconstitucionalidade no controle difuso, né, no controle abstrato, só quem está lá no rol específico da Constituição. No controle difuso, todo mundo pode pedir. Agora, ninguém pode declarar, só quem declara é o Judiciário. Então, a ideia é que se faça, né, uma reforma previdenciária mais criteriosa possível e de acordo ali com as características e especificidades de cada ente municipal.
né? Quem precisa de um equilíbrio maior tem que fazer uma reforma constitucional, obviamente, mais rígida, né? Trabalhar muito essas regras, fazer os cálculos, né? Para ver como é que essa situação ao longo do tempo vai melhorando. E quem tem uma situação mais equilibrada pode fazer uma coisa mais, né? Mais vantajosa para o servidor, mas sempre dentro disso. Agora, declaração de constitucionalidade, quem declara é o judiciário. Então, ninguém declara inconstitucionalidade, nenhum órgão de controle declara inconstitucionalidade de lei municipal que fez a sua reforma da Previdência. Tá? Ela pode até, administrativamente, você ter aí determinadas... eles podem determinar algumas coisas, ou então até mitigar alguns benefícios do regime próprio, ou pedir esclarecimentos. Agora, declarar inconstitucionalidade, não, tá? Então, a pensão. A temporalidade das pensões, né? Muita gente já trabalhava com a tabela de temporalidade. Duque de Caxias, por exemplo, publicou uma lei, já tem uns 2 anos, com a tabela de temporalidade, ou seja, lá a pensão não era mais vitalícia para todo mundo. A maioria não, né? A maioria a pensão ainda era vitalícia. Então, por que a pensão mudou tanto? Porque hoje ela não tem nem resquício de paridade, né? Não existe mais regra nenhuma de pensão paritária, como nós tínhamos a exceção lá do artigo 3º da emenda 47, nós tínhamos a exceção da emenda constitucional 70. Então, acabou isso, não existe, não se fala mais paridade em termos de pensão, acabou a integralidade, né, por conta do sistema de cotas, e acabou também a integralidade por conta aí da tabela de temporalidade, tá? Então, vamos ver como é que ficou lá para os servidores, para os dependentes dos servidores da União, a pensão. Nós precisamos, no caso de cônjuge, companheiro e companheira, que nós sabemos que esquece, às vezes o pessoal confunde, tem que ter dependência econômica. Cônjuge, companheiro e companheira é dependência econômica presumida. Então, ele está sempre lá, no inciso 1, separadinho. Para baixo, você pode regulamentar. Dependência econômica. Para cima, não, ele já está lá, né? A dependência econômica é presumida. Então, não falemos nisso nesse momento aqui. Quando formos trabalhar nosso plano de benefícios, que a gente fala para baixo, né? Filhos até 21 anos, aí vai depender do rol de que cada município for trabalhar. Aí sim a gente trabalha dependência econômica. Daqui para frente, daqui para cima, a emenda constitucional trouxe coisas que não existiam, né? Ou seja, questão das contribuições, não existia nenhuma necessidade de se comprovar, né, que você tinha uma carência de contribuições. Então, hoje, como é que está lá o pessoal federal? 2 anos de casado ou união estável, tá? Mais 18 contribuições, aí você pula para a tabelinha de temporalidade, tá? Então, tem gente... Aí vocês vão me perguntar assim, tabela de temporalidade tem que ser essa? Não, pode ser uma tabela de temporalidade diferenciada. Eu trabalhei num município que, por exemplo, vai colocar de até 30... Não, de 40 de 40 anos para cima, vai colocar 10 anos de duração de benefício. E para baixo, vai trabalhar com a tabela de temporalidade. Porque eles entenderam que, poxa, duração de benefício 3 anos, ninguém consegue resolver a vida. 6 anos também eles acham que não. Então, eles têm condição disso. Para eles, atuarialmente, rodou lá e não deu muita diferença, então eles não vão trabalhar com essa. Qual que é a base lá do pessoal federal? Segurado com menos de 21 anos, 3 anos de benefício, de 21 a 26, 6 anos, de 27 a 29, 10 anos, de 30 a 40, 15 anos, de 41 a 43, 20 anos, e vitalício a partir dos 44 anos de idade. Tá? Então, essa é a tabelinha que eles utilizam lá. Sempre lembrando, né, que nós estamos aqui para discutir essas coisas, que não necessariamente para o município precisa ser essa tabela de temporalidade. Pode ser melhor? Pode ser melhor. Mais vantajosa para o servidor? Pode ser pior? Pode ser pior. Também. Pode ser vitalício só a partir dos 50? Pode ser. Tá? Só não esqueçam o seguinte, a pensão previdenciária ela foi muito mais alterada do que a aposentadoria. Então, você já tem uma pensão por cotas, você já não tem uma pensão vitalícia. Então, pensar muito bem antes de mexer nas regras da pensão, porque as regras da pensão já estão muito rígidas, tá? Então, se eu não tenho, né, no caso ali de cônjuge, companheiro e companheira, se eu não tenho as duas premissas, 2 anos de casado, união estável,
mais as 18 contribuições, se eu não tenho um dos dois, eu vou pular lá para os 4 meses, tá? E se eu não tenho esses dois, mas eu tenho uma exceção, que é o caso do óbito do instituidor da pensão, venha correr de acidente de qualquer natureza, a pensão volta para a tabela de temporalidade. Então, a regra é o quê? A regra é a tabela de temporalidade. Se eu tiver aquelas duas premissas, né? 2 anos de casado, a união estável, mais as 18 contribuições. Eu não tenho, ou não tenho nenhuma das duas, ou não tenho uma das duas. Para qualquer um, benefício de 4 meses, tá? Uma exceção nesse caso. Se o óbito, né? Se caso o óbito do instituidor da pensão ocorreu, né? Em virtude de acidente de qualquer natureza, aí a pensão volta para a tabela de temporalidade, que é aquela que eu escolher. Que pode ser essa, que pode ser aquela que veio um pouquinho alterada, né, com 45 anos embaixo, depois a outra legislação. Pode ser uma que eu faça ali dentro que seja elaborada de acordo com as minhas condições ali no meu regime próprio de previdência, guardadas, obviamente, né, as devidas coerências. Então, aqui, a maior modificação, uma coisa que a gente tem que se acostumar ainda, foram muitos anos concedendo pensão ali pelo último contra-cheque, né? Mesmo que ela não fosse com paridade, ela era a totalidade da remuneração ali do segurado, então era pelo último contra-cheque, um você fixava em parcela única, outro você fixava de acordo com o último contra-cheque de paridade. Um tinha aumento pelo regime geral e o outro tinha aumentos de acordo nas mesmas datas e índices do servidor. Então, esquece tudo isso, né? Abstrai essa situação. Então, hoje, a pensão gera uma cota familiar de 50%, que é uma cota permanente, e ela vai ser acrescida de 10% para cada dependente. Com o óbito, já gerou a cota familiar, 50%. E ela vai ser acrescida, né, de 10% para cada dependente. Aí vocês vão me perguntar assim, Viviane, mas eu posso colocar aí uma cota de 70% mais 5% por dependente? Posso. Ah, porque o meu regime próprio é um regime próprio equilibrado. E eu tô achando a pensão muito ruim, né? Muito difícil para os dependentes dos segurados. Eu tenho condições, eu rodei lá no meu atuarial, no meu estudo, e não me dá uma diferença assim que vai me causar nenhuma dificuldade para o futuro. Pode ser uma cota fixa de 70, mais 5 por dependente ao invés de 10, né? Para poder dar uma regularidade à coisa, né? Mas o que lá na União, que é a emenda constitucional 113, é a cota de 50, mais acrescida de 10% por dependente. Então, aqui, se eu tenho uma esposa e se eu tenho 2 filhas, né? 2 filhos, então eu vou ter a cota familiar de 50%, mais 30%, né? 10% por cada dependente. Então, daquela pensão, o cálculo da pensão será ali 80%. Havendo mais de 5 dependentes, obviamente o valor não vai ultrapassar. Outra coisa muito importante que a emenda constitucional trouxe, até já poderia ter sido feito, né, porque não beirava nenhuma inconstitucionalidade, a questão da não reversão de cotas, mas agora veio com a emenda constitucional 113 e agora todo mundo vai adotar. Então, as cotas da pensão não serão reversíveis quando um dos dependentes perder a qualidade beneficiária. Então, assim, como nós trabalhamos sempre com um dependente ali, sempre, na maioria das vezes, com um dependente que tem vitaliciedade, né? E com os outros dependentes que perderão a qualidade dependente com 21 anos, a ideia é que a minha folha, no final, fique aí sempre, se eu for adotar 50 mais 10, sempre acaba ali em 60%. Né? Então, você vê como que a pensão mudou. Você não tem mais resquício nenhum de paridade, não existe nenhuma possibilidade de uma pensão paritária, obviamente, né? Importante isso, né? Muito diferente da aposentadoria. O fato gerador da pensão é o óbito. Então, desde o momento onde eu publiquei a minha legislação municipal e adotei as minhas regras para pensão, quem morre um dia depois já pega as novas regras. É totalmente diferente da aposentadoria, onde eu vou ter datas de corte, ainda vou ter que ver qual é a opção mais vantajosa para o servidor, se ele tem direito adquirido anterior à publicação da minha legislação, enfim, né? Se eu tenho data de corte de acordo com a publicação da legislação ou da emenda constitucional 103, na pensão não tem nada disso. O fato gerador é o óbito. Então, eu tinha uma regra, né, de pensão que mudou com a publicação.
Então, morreu um servidor falecido um dia antes da publicação. Tem as regras anteriores. Servidor falecido um dia depois da publicação, tem as regras atuais. Né? Então, a pensão é uma coisa que te dá imediatamente um resultado. Né? Entre aspas, uma economia. Né? Por quê? Ela deixa de ser paritária, deixa de ser integral, né? E ela vira pensão por cotas sem reversão no dia depois. Então, te dá um resultado financeiro imediato. Tá? Por isso que eu acho que eles apertaram tanto na pensão. E também porque a pensão ela é para dependente, ela não é para o segurado, para o servidor. Né? Então, politicamente é uma coisa mais fácil de se mexer. Tá? Então, aqui, exceto se houver mais de 5 dependentes, né? Que aí os que forem além dos 5 vão reverter até os 5 e depois a reversão vai acabando. Havendo dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será de 100% dos proventos. Se ainda ativo, corresponderá ao valor àquele que teria direito se aposentado por incapacidade permanente na data do óbito até o limite do regime geral de previdência social. Então, importante aqui é a média da média, né? Se ainda ativo, corresponderá, se o óbito ocorre com um servidor que não era aposentado, né? Corresponderá ao valor que ele teria direito de ser aposentado por incapacidade permanente. Ou seja, eu faço uma média de 60 mais 2, aposento ele, para depois calcular a pensão. Então, é média sobre média, ou seja, em como que a pensão diminui. Né? Então, reflexão sobre essa questão das pensões aí. Né? Para quem tem a ideia de trabalhar com a base da Emenda Constitucional 103, ter bem em mente que ela veio realmente com uma restrição bem severa em relação às pensões. Tá? E se há necessidade de adotar a Emenda Constitucional 103 na sua integralidade. Então, os detalhes das pensões previdenciárias aqui, o valor das pensões não poderá ultrapassar o teto do regime geral, depois da instituição da Previdência Complementar, a mesma coisa, né, pelas aposentadorias. Quando não mais houver dependente deficiente, o valor deverá ser recalculado. Haverá um valor mínimo para as pensões quando se tratar da única fonte de renda formal oferido pelo dependente. O valor será de um salário mínimo. Ok? A pensão previdenciária deve ter por base o valor dos proventos na hipótese de servidor falecido na inatividade, certo? Se decorrente de morte de servidor em atividade, deverá ser calculada com 60% da média aritmética, acrescida de 2% do valor em que se der a 20 anos de exceder a 20 anos de contribuição. Então, esse primeiro aqui, o nosso normal, que a gente está acostumado. O segundo aqui é a pensão do servidor falecido em atividade, que seria aquela pensão pior ainda em termos, né? Com um valor ainda mais reduzido em relação a esse pensionista, né? Porque aí a média, né, vai fazer a média, né, pela 60 mais 2, para depois fazer o cálculo da pensão. Tá? E é isso aí, gente. Cássio tá aí, Cássio? Do nosso conteúdo aqui, nós finalizamos. Alguma pergunta, alguma coisa que o pessoal queira que a gente volte? Teve uma pergunta aqui do Hudson, que foi respondida até pelo Macilei. Um servidor que ganha gratificação por 25, 30 ou 35 anos, essa gratificação conta para a aposentadoria dele ou não? Aí a gente volta naquelas questões da natureza jurídica da verba, né? Nós trouxemos ali o que a Emenda Constitucional 103, eu tenho que sair daqui, né, para poder ficar aqui com vocês. Aí a gente entra ali naquela questão da natureza jurídica da verba, né? A gente trabalha com aquela questão daqueles tipos de cálculo. Ela é essa... Como acabou-se o Instituto da Incorporação, o ideal é que dentro do plano de benefício nós temos ali uma regra de cálculo de proporcionalidade. Tá? A quantidade de tempo que ele recebeu aquela gratificação e contribuiu sobre aquela gratificação proporcional ao tempo da aposentadoria dele. Aí você está falando aí 25, 30 anos, não é isso?
Isso. Recebeu e contribuiu durante 25, 30 anos. Tá? A ideia, se for trazida, né, aquela norma da emenda constitucional 103, é que se faça o cálculo de uma média, né, vai se fazer uma média simples ali, né, do valor que ele recebeu durante todo aquele período contributivo, e vai se calcular a proporcionalidade pelo tempo que ele deveria ter para aposentadoria e pelo tempo que ele recebeu. Tá? Foi isso que a emenda constitucional trouxe, ou seja, é o quê? Não é uma incorporação que não pode mais ser incorporado. É um cálculo de uma verba de forma proporcional. Tá ótimo. Entendeu? Bom, eu vou deixar aqui aberto, o chat está aberto às perguntas. Devido ao horário também, né, já um pouco adiantado. Como não tem manifestações no momento, a gente deixa aberto. Caso haja algum questionamento, a gente repassa para a doutora Viviane e depois responde por e-mail, caso seja necessário. Né? A gente tem os canais de atendimento do IBASMA também, né? Tem o site, tem o Fale Conosco, tem um chatzinho online lá no nosso site, tem os telefones, tem o atendimento presencial. Gostaria de agradecer a doutora Viviane aí pelo seminário, a excelência aí na oratória, na apresentação, e desejar uma boa tarde a todos que nos presentearam, né, com a participação aí remotamente, assistindo a gente aí online no YouTube. Obrigada, então, agradecer também a vocês pela essa oportunidade de trabalhar junto com o pessoal do IBASMA. Né? Eu conheço muito o trabalho de vocês, eu sei o quanto vocês prezam aí pela capacitação dos servidores, como é importante para vocês trabalhar com esses canais de comunicação, né, para que o servidor possa se inteirar e o pessoal que trabalha na administração das novas regras. É uma coisa ainda nova para a gente, né? Estamos estudando e trabalhando todos juntos, mas quanto mais encontros tivermos em relação ao tema, mais a gente pode aprender um com o outro. Tá? Então, quem coloca à disposição, quem mandar ou precisar de algum outro esclarecimento, né, que a gente tem aí capacidade de trabalhar o tema com o pessoal, estamos aqui à disposição. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada por você. Obrigado, uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.